Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Pluralismo. Eu sou Eliseu Silva e esse é o podcast que nasce com uma proposta simples, mas muito poderosa. Ouvir diferentes vozes, histórias e perspectivas. Aqui a gente vai falar sobre cultura, sociedade, negócios, história de vida e tudo aquilo que ajuda a entender um pouquinho o mundo melhor e a nós mesmos, tá? A ideia é trocar, refletir, discordar com respeito e aprender juntos. Porque em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de opiniões rasas, parar para escutar se tornou algo essencial. Então, se você gosta de boas conversas, ideias que provocam e histórias que conectam, esse espaço também é seu. Coloca o fone, fica à vontade e vamos em frente, porque pensar é plural. Hoje nós tratamos de um episódio muito importante, bem como os outros, né? Vocês têm percebido, e vamos à breve introdução do que nós falaremos hoje. Educação não é algo que acontece apenas dentro da escola. E a pergunta, educação é de quem? Nos obriga a ir além das respostas simplistas. A própria Constituição, no artigo 205, afirma que a educação é direito de todos e dever compartilhado, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho. Isso coloca no centro do debate ideias como educação integral, inclusiva, igualitária e constante. Não se trata de favor, mas de um direito social, assim como saúde, moradia e transporte. A partir daí, emerge a responsabilidade do Estado, da escola, dos professores e das famílias em uma engrenagem que só funciona quando há um compromisso coletivo. É nesse contexto que o Dr. Victor Rodrigues nos provoca a pensar a educação como um projeto público, ético e inegociável, que forma sujeitos de direitos, reconhece diferentes saberes e exige ação, diálogo e transformação contínua. O Victor é doutor em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Letras e Pedagogia. Atua como diretor escolar da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e como professor no ensino superior, somando 19 anos de experiência na área da educação, com atuação em disciplinas ligadas ao ensino da língua portuguesa, currículo, gestão escolar e avaliação. É autor do livro Das Mangueiras às Sombras daqueles Eucaliptos, um caminho possível para a formação de leitores autônomos, e desenvolve pesquisas nas interfaces entre educação, linguagem e literatura. Seus estudos têm ênfase em letramento, alfabetização, formação de leitores, educação de jovens e adultos e práticas educativas em contextos de privação de liberdade, com destaque para a remissão penal pela leitura. Bom, eu tive o privilégio de conhecer o Vitor no bairro de Jaraguá, quando nós éramos mais jovens, enfim. Nós ocupávamos muito bem um espaço aqui do Jaraguá, uma praça, enfim. Nós sempre batíamos altos papos, trocávamos altas ideias sobre diversos temas. Assim a gente acabou se conhecendo. E regada a música, muita música. Uma curiosidade sobre o Victor ama música, ele canta muito bem. Fica aí uma curiosidade sobre o professor, tá? E aí, me veio a ideia de chamar o Victor para falar sobre educação, porque vocês vão ver a maestria com a qual ele domina o assunto e ele fala com muito amor, muito carinho. Então, eu quero que você seja muito bem-vindo, Victor. É um prazer ter você aqui Prazer conosco. é meu, obrigado pelo convite. A junção de infância, adolescência e vida adulta numa única conversa, vai ser legal. Vai ser legal. E eu falei um pouquinho da sua trajetória profissional, mas fala um pouquinho sobre quem é o Victor fora desse contexto. O Vitor é um jovem que acredita, sobretudo, na humanidade e na sociedade. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí eu tento fazer todas essas coisas e essas formas de acreditar na humanidade, acreditar que a gente pode fazer o mundo melhor, trazer essa ideia para dentro de tudo aquilo que eu penso, né? Então, na religião, na vida profissional, na vida pessoal, todas essas coisas juntas. Então, o Vitor é essa pessoa que acredita, né? Que acredita que é possível se fazer um mundo melhor e um mundo mais justo, né? Dando Perfeito. voz e vez para aqueles que historicamente são invisibilizados Desde sempre. desde sempre. Desde sempre, tá? Pessoal, hoje nós falamos sobre um tema que constantemente alta e presente nos diálogos entre os diversos membros da sociedade civil, tá? O tema do episódio de hoje é Educação não é só da escola, e de quem é? E aí o Vitor vai trazer para nós, Opa. Aí o Vitor nos trará diversos... Opa.
Aí o Vitor nos trará diversas informações, diversos dados super relevantes para que nós possamos entender um pouquinho melhor esse tema, que sempre é posto em pauta, como eu já comentei, e é uma dúvida que parece que não tem resposta, mas tem sim, tá bom? Vamos começar. Victor, antes da gente começar, eu queria que você contextualizasse, falasse um pouquinho de alguns autores na área da educação, não todos, enfim, mas aqueles que mais te tocam, e sobre o que esses autores falam, só mesmo para o leitor entender, caso haja alguma citação, alguma referenciação sobre alguma fala de algum autor, você poderia falar quais autores você considera mais relevantes, digamos assim, sei que são vários mais, e as ideias que mais te tocam? É difícil, bastante difícil elencar alguns poucos, porque são inúmeros, mas eu gosto muito de três em específicos, né? Um deles, obviamente, é o professor Paulo Freire, o nosso mestre, o patrono da educação brasileira, e eu acho que ele dá conta de 90% das coisas que a gente discute quando a gente pensa em educação. E os outros 10% que ele não dá conta, ele provoca, né? Ele provoca, ele inicia, ele traz para o debate, com menor ou maior profundidade, mas ele traz para o debate. Então, eu penso que o primeiro e o mais importante é Paulo Freire, né? Para Perfeito. pensar essa educação na fronteira, justamente com a ideia de rigorosidade, porque ele vai falar que tem que ser rigoroso, né? Tem que ter rigor, não é qualquer coisa, não é o laissez-faire, não se faz de qualquer jeito, mas também tem que ter amorosidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser rigoroso, eu tenho que ter amorosidade. E ao mesmo tempo que eu tenho que ter rigorosidade e amorosidade, eu preciso lembrar que a educação sempre é uma prática situada de sujeitos e de seres humanos que se relacionam. E Então, com e intencionalidade. com intencionalidade. Então, acho que o primeiro, e o que dá um bom caldo, assim, para uma discussão bastante profunda sobre educação, obviamente, não poderia deixar de citar o professor Paulo Freire. O Perfeito, muito bom. segundo, que eu gosto bastante, é o professor Demirval Saviani. E o Saviani é legal porque ele fala assim, olha, a gente precisa pensar numa mediação do que é esse conhecimento sistematizado e o que é essa educação escolarizada, porque uma coisa é a educação e a outra coisa é a escolarização. E ele vai falar muito dessa questão de como que a gente media essa ideia de educação escolarizada e de situação social. Então ele vai trazer muito essa imbricação. Olha, tá, eu tenho conhecimento escolarizado, mas eu tenho uma questão social. Como é que essas duas coisas se relacionam e se constroem para que a gente possa fomentar e pensar uma aprendizagem? Então eu gosto muito do professor Demirval Saviani. E para colocar mais caldo na lenha, uma autora que não é tão conhecida, é uma autora da decolonialidade, que pensa esse olhar a partir do sul. Eu tenho gostado muito de pensar a partir do sul e não a partir do norte, né? Então, como é que essas vozes do sul falam? São a professora Catherine Walsh, né? Ela é amiga nossa aqui latina, e aí ela vai falar da educação como uma prática de liberdade, então o discurso dela é muito próximo do Freire, mas ela vai pensar as questões situadas, as questões dos sujeitos todos, do sujeito com voz, do sujeito com vez e das relações situadas dessas práticas. Então, eu não posso pensar a educação como um grande projeto macro, né? Eu tenho que pensar a educação, sobretudo quando eu estou pensando a aprendizagem, eu estou pensando os sujeitos a partir de um lugar situado, né? Desse sujeito situado. Então, nenhum aluno é igual. A partir de micropontos ali. Micropontos e microlugares, né? O Freire vai dizer assim, ó, não há saber mais ou saber menos, há saber diferentes. E aí a Catherine Walsh, ela nos ajuda a pensar assim, tá, não há saber mais, saberes diferentes e há saberes situados. Então, portanto, o professor, aquele que pensa educação e reflete educação, precisa pensar o lugar, tá? De que lugar que eu estou falando? Quem é esse menino? Né? Como é que esse menino se constrói? Como é que essa escola se constrói? Então, pensar educação na cidade de São Paulo não é pensar educação no estado de São Paulo. E pensar educação no Brasil não é pensar só o estado de São Paulo e a capital. Então, essas relações de olhar para o caráter situado das coisas que a professora Catherine Walsh nos traz, nos possibilita pensar uma educação de outro lugar. Então, eu penso que sobretudo no momento que nós vivemos hoje, esses três autores, eles nos deslocam o olhar para pensar uma educação não como algo pronta, mas como algo que se está por fazer. Então, são os três que têm me provocado muito. Perfeito, professor, muito obrigado. Seu diálogo casa bastante com o que a professora Kel Valentim, ela esteve aqui no último episódio, né? Nós estamos aproveitando
o Dia Internacional da Educação, por isso trazendo aí esses 2 episódios relacionados ao tema, né? O Dia Internacional da Educação ocorreu na semana passada, Sim. mas nós tratamos do tema em 2 episódios por conta da relevância que o tema tem. E é interessante que aquela traz também ela dialoga bastante bem com o que o senhor acabou de falar. Depois vocês ouçam o episódio da Kel, pessoal, que vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá bom? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho, nós vamos falar de lei, né? Não tem como falar de educação sem falar de lei. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que diz a Constituição Federal no artigo 205 e por que isso importa tanto para a nossa conversa de hoje. Eu toda vez que estou lá com os meus estudantes de pedagogia, quando eu estou na escola conversando com os meus professores, quando eu atendo as famílias na escola, eu gosto desse artigo, né? Eu digo nas aulas de concurso, de preparatório, que a galera devia fazer uma tatuagem dele. Porque ele é importante, porque ele se constrói enquanto um argumento que se coloca no lugar de inegociável. Né? Ele implica na Constituição Federal uma ideia de que a educação é algo que é inegociável, ela não é um favor, ela não é um talvez, ela é uma obrigatoriedade. Né? E ele dialoga muito com o artigo 6 e com o artigo 3. Né? O artigo 6 dizendo que a educação é um direito social e, portanto, é um direito da sociedade. Ele não é algo que pode ser pensado ou conjecturado ou tirado. Talvez eu faça, talvez eu invista, talvez eu queira, não. Ele é um direito social e, portanto, ele tem que ser feito. Cumprido e ponto final. Inegociável. E depois ele vai ir de acordo com aquela ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária que está lá no artigo 3º. O objetivo do nosso país e da nossa Constituição cidadã é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí vem o artigo 205. E aí ele é fenomenal porque ele vai dizer assim, olha, a educação é direito de todos, ponto. Quem é esse todos? Todos os sujeitos que estão dentro do nosso país têm direito. O branco, o amarelo, o verde, o homem, a mulher, né? o cidadão LGBTQIPNA+, os imigrantes, todos. Está dentro do território, tem direito à educação. É direito de todos. Quem tem direito de estar em uma escola pública do nosso país? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chega e bata a porta e peça uma vaga, ele tem direito. E esse direito é inegociável, ele não pode ser tirado. Então, essa ideia de dizer que é um direito de todos, ele nos dá uma força. Porque ninguém, em qualquer situação que for, em qualquer lugar do nosso país, pode negar esse direito. Então, a educação é um direito de todos. Que todos? Todos. Não existe alguém dentro desse nosso país que não tenha direito à educação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, além de dizer que é um direito de todos, ele vai estabelecer que é um dever também de todos. Porque diz assim, olha, é um dever do Estado. Tá, e quem é o Estado? Todos nós somos Estado. Todos nós nos constituímos sujeitos pertencentes do Estado. Né? Então, é um dever do Estado, é um dever da família, e nós todos somos família, nós temos os nossos amados e os nossos queridos, então nós somos família, e é um dever da sociedade. Então, veja, é um direito de todos, e aí eu gosto de encurtar para os meus alunos lembrarem, é um dever de todos. Perfeito. Assim como é um direito de todos, é um dever de todos. Então, é nosso papel enquanto sociedade fomentar a educação e fazer com que essa educação seja garantida, né? Então, são os 2 pontos que são importantes. E aí ele piora, né? Porque tem a segunda, eu brinco com eles, olha, piora. Porque além de ser direito de todos e dever de todos, vem a segunda parte do artigo. Vai dizer assim, ó, visa o pleno desenvolvimento. Sim. Então, quando ele diz que visa o pleno desenvolvimento, ele não está dizendo que o menino é só uma cabeça. Ele está dizendo que o menino é um todo, ele é um todo de sentido, ele é um todo de significado. Então, é a sua dimensão cognitiva, a sua dimensão motora, psicomotora, a sua dimensão cognitiva, né? Eu falo aos meus alunos, é o sujeito na sua dimensão biopsicossocial. É o sujeito naquilo que o professor Philippe Pirrenot vai dizer, o sujeito na sua dimensão omnilateral. Todos os lados, todas as possibilidades. Então não adianta eu ter um menino dentro da escola que ele vai desenvolver somente sua capacidade cognitiva.
ele precisa desenvolver tudo. As afeições, os amores, as paixões, as relações com a sociedade. Por quê? Porque é um direito de todos, é um dever de todos e visa um pleno desenvolvimento. Todos os aspectos que o Todos englobam, os aspectos que constituem esse sujeito. que o Então, uma constituem. educação que pensa a parte e não pensa o todo, uma educação da metonímia, eu vou pensar essa parte, está equivocada, porque a educação precisa pensar o todo. Daí Certo. vem a fala do Paulo Freire, né? Que ele vai dizer assim, olha, ninguém nasce sendo professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Por que não? Porque a gente se torna professor à medida que a gente encontra o nosso aluno. E eu só posso garantir para ele o pleno desenvolvimento no momento que eu estou junto com ele, porque é ele que vai me denunciar o que ele precisa, e não eu que sei o que ele precisa. Então, o pleno desenvolvimento que está previsto nessa Constituição, ela dialoga com essa ideia de ser de todos, mas piora. Porque vai dizer, olha, Tá preocupante. além de visar o pleno desenvolvimento, a gente tem que preparar esse sujeito para o exercício da cidadania. Então não adianta eu desenvolver esse sujeito enquanto um todo, mas não ser um todo que exerce cidadania. E o que é exercer cidadania? É votar, é pensar, é criticar, é inferir, é produzir conhecimento, Ter é liberdade de liberdade expressão. de expressão, liberdade de voto, liberdade de crença, liberdade de escolha, liberdade de ser aquilo que ele deseja ser enquanto sujeito total. Outra vez, então uma educação que pensa a parte, ela está equivocada, porque se ela está pensando a parte, ela não desenvolve o pleno exercício da cidadania. E aí piora, porque fala, olha, o desenvolvimento pleno, o preparo para o exercício da cidadania e o preparo para o trabalho. E esse trabalho está veiculado diretamente ao seu pleno desenvolvimento e ao seu preparo para o exercício da cidadania. Isso me mexeu bastante comigo. Eu gosto muito de falar sobre relações de trabalho. Enfim, sociologia de trabalho é um dos temas que eu mais gosto, enfim. Quando eu estava lendo o artigo, eu vi essa parte aí, falei, caramba, tem até um pouquinho aqui do assunto para a gente trazer à tona, mas é um dos pontos bem que eu achei bem críticos, assim, bem sensíveis, né? Quando se fala da questão da educação dentro de todo esse universo, e você tem essa partezinha que ela não é esquecida, né? Que ela, peraí, ela tem que estar aqui, é necessário que ela esteja aqui também, entendeu? O Engel Marx tem um texto dele bem curtinho, que talvez valha a pena a leitura, que ele vai diferenciar o homem do macaco. Ele vai assim, o que diferencia o homem do macaco? E aí, o que vai diferenciar esse homem do macaco? Ele vai falar, olha, é a linguagem e o trabalho. Uhum, Então, é a capacidade de modificar o meio por conta do trabalho e a necessidade de linguagem. exato. São essas duas coisas. Então, o papel da escola para diferenciar o ser, sujeito, pensante, crítico, cidadão, preparado para o trabalho e plenamente desenvolvido, o que vai diferenciar ele? A linguagem e o trabalho. Qual trabalho? O trabalho que ele deseja. Uhum, Né? O perfeito. trabalho para qual ele se desconstrói e ele se constrói. Perfeito, professor, muito bom. E quando o senhor fala sobre dever, que nós entramos nesse ponto, especificamente falando do dever da família e do Estado, como isso se aplica na prática? É complexo. E é muito complexo, porque na maior parte das vezes há uma disputa, né? Uma disputa, sobretudo uma disputa de ideia de quem é esse papel, né? E aí a gente vê muito nas redes sociais, olha, é responsabilidade da escola, é responsabilidade do Estado, a escola enquanto Estado, né? Não se entende que a escola é uma parte, sim, é uma parte do Estado, mas além de ser uma parte do Estado, ela também é uma parte da sociedade. E em muitas escolas, quando a gente chega aqui nesse lugar que nós estamos, por exemplo, que é um céu, a gente olha e vê que essa sociedade que essa escola representa, ela também constrói uma família, porque muitas vezes os nossos amados e os nossos queridos estão aqui dentro estudando. Então a escola, ela não está só no Estado, só na sociedade. Ela está no Estado, ela está na sociedade e inúmeras vezes ela faz parte da família, porque ela Uhum, é um espaço, uma instituição que se constrói junto com esse lugar. E aí a grande dificuldade é esse duelo, né? O Estado se ausenta da sua responsabilidade, sobretudo da sua responsabilidade de desenvolvimento pleno, e aí a gente volta lá na professora Catherine Walsh de pensar as questões situadas. O Estado, muitas vezes, quando pensa em escola, ele pensa em
escala. E aí, ao pensar a escola em larga escala, ele esquece as questões situadas e do lugar. Né? Uma escola do Jaraguá não é igual a uma escola da Penha, que não é igual a uma escola da Moca, que não é igual a uma escola da cidade de Tiradentes e que não é uma escola do Itaí Paulista, sobretudo, não é uma escola igual da Capela do Socorro. Como se pensasse na Revolução Industrial e produção em massa. Exatamente. E pensar em educação em massa é destruir o desenvolvimento pleno, o preparo para o exercício da cidadania e o preparo para o trabalho. E, portanto, é se ausentar do seu dever de pensar o que é essa questão situada. Então, do ponto de vista do Estado, a grande dificuldade é pensar essa dimensão situada, de pensar essa escola dentro desse espaço, dentro dessas relações, né? Que relação que se constrói? E o que eu preciso favorecer a essa escola para que ela possa se constituir? E aí se pensa, por exemplo, um currículo que ele é igual para tudo, ele é semelhante para todos. Você pensa no investimento de dinheiro que é igual para todos, né? Se pensa num RH que é igual para todos, tá? Eu vou ter, a escola lá do Campo Limpo tem um módulo de X professores, o mesmo módulo de professores que tem uma escola do Tatuapé, uma escola dos Jardins, uma escola de um lugar mais centralizado. Né? É o mesmo professor, é a mesma formação, é o mesmo salário. E aí precisa se pensar essas questões situadas de forma muito, muito sensível do ponto de vista do Estado. E pensar uma política pública que olhe para o caráter situado de cada um desses sujeitos. Certo. Né? Do ponto de vista familiar. Do ponto de vista da família, a família ainda não entendeu o seu papel enquanto provocador do Estado. Né? O Estado, embora tenha uma dimensão executiva, todo mundo conhece a dimensão executiva do Estado, de executar a política pública, e aí acaba colocando a família num lugar muito de passividade. E não pode ter esse lugar de passividade, porque é papel da família provocar o Estado. E como é que a gente provoca o Estado? Por cobrança. Né? Cobrando que se faça. Depois, por meio do voto. Quem é que eu voto? Quem é o vereador aqui do meu lugar que eu votei que tem que fiscalizar essa escola para que essa escola funcione, para que tenha funcionário, para que tenha verba, para que tenha papel higiênico no banheiro, para que tenha água, né? Para que tenha professor habilitado, para que os alunos não fiquem sem aula. Tem que provocar o Estado no ponto de vista legislativo e executivo. E, em muitos casos, judiciário. Né? Eu lembro, esse ano a gente teve... Há uns 3 anos lá, a gente teve na escola um estudante que ele tem um autismo suporte 3 e a gente tinha estagiária na escola, né? Tinha estagiária. Mas a mãe desse menino achava que a estagiária que ficava na sala atendendo o filho dela e mais 2 não era suficiente. O que essa mãe fez? Provocou o Poder Judiciário, entrou com uma ação dizendo que o filho dela precisava ter um professor formado que atendesse o filho dela. No momento em que essa mãe, enquanto família, provocou o Poder Judiciário, ela ganhou a ação. E o juiz simplesmente mandou: cumpra-se, tem que ter um professor contratado, formado, habilitado para atender o filho dela. Isso foi há 3 anos atrás. O menino se formou agora no 9º ano. E durante esses 3 anos, o menino teve um professor contratado, formado para acompanhar ele dentro do seu caráter situado. E essa é uma regra atual, né? É uma regra atual, mas que precisa ser provocada. E para ser provocada, a família tem que entender o seu lugar. E qual que é o seu lugar? Não é de sujeito passivo que tem que aceitar a política pública de um lugar assim, é o que tem para hoje. Não, é alguém que tem que provocar e buscar o seu direito, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo, seja lá na escolha do voto, ano de eleição, escolher quem é o voto, quem é que olha para a educação, quem é que vai pensar essas relações e aquilo que o meu filho precisa. E, nesse ponto de vista, onde é que a família acaba por brigar? Na escola. E, às vezes, a escola não é o lugar que tem o poder decisório. Né? Às vezes, a escola tem um poder executório, de executar aquilo que ela tem dentro da realidade que ela tem. E quem que dá esse poder executório? O poder público. Né? A política pública. Só que, por exemplo, eu como diretor de escola, eu faço as provocações do ponto de vista de diretor para que aquela escola tenha mais recursos, mais investimentos, mais possibilidades. E eu tenho poder para isso também enquanto funcionário público. Mas o meu poder, próximo do poder do que é da família, é muito pouco. Então,
O papel da família é valorizar essa escola, é cobrar essa escola, mas cobrar também em outras instâncias. Vejo eu, neste momento, sobretudo no Poder Judiciário, muitas famílias têm conseguido muitas coisas, têm pressionado, têm ajudado a escola para que a escola possa ofertar esse espaço, né? Muito do que ocorre dentro de algumas famílias, de não fazerem a cobrança devida, de não estarem mais presentes, enfim, não se dá talvez ao fato da educação estrutural, né, de tempos atrás, da falha estrutural na educação de tempos atrás, que não tornou esses indivíduos sujeitos, né, como o senhor tinha citado logo no começo da conversa, e torna a situação mais complicada hoje. Totalmente. Isso é um projeto de sociedade, né? Eu afasto você do conhecimento daquilo que você tem direito para que eu possa governar dentro daquilo que é possível. Qual que é a outra área do nosso país que tem mais dinheiro para ser usado do que a educação? Né? E quanto menos informação eu tenho de quais são os meus direitos, menos acesso e menos cobrança. E aí esse dinheiro consegue ser colocado em outras coisas que não naquilo que as pessoas precisam. Então, o papel da família nesse lugar tem que ser esse. Veja, eu estou falando da família porque eu estou pensando que você tem uma criança que estuda na escola. Mas não é só. É nosso enquanto sociedade. Eu, por exemplo, não tenho filho. Embora eu seja diretor de escola e eu esteja dentro da escola, eu não sou o diretor da escola do meu bairro. Mas isso não impede de eu fazer cobranças para que essa escola desse bairro tenha possibilidade. Né? Eu vejo lá uma violência acontecendo na porta da escola, eu vejo a adega sendo aberta na escola, eu tenho responsabilidade enquanto pessoa da sociedade de denunciar, de reclamar, de buscar os órgãos para que aquela escola seja protegida. Nós precisamos pensar em uma escola protegida. Protegida de quê? De tudo aquilo que possa tirar o direito do menino de estar ali num lugar saudável, num lugar construído. E afetar o projeto educacional, né? O pleno desenvolvimento do sujeito. Pleno desenvolvimento do sujeito. Muito bom, professor. Quais são os maiores obstáculos institucionais que o senhor enxerga, e sociais, né, que o senhor enxerga para colocar em prática uma educação com um modelo mais colaborativo entre família e escola? O mais difícil é a gente conseguir abrir esse diálogo com as famílias, né? Às vezes as famílias chegam na escola doloridas e a gente entende que chega dolorida, que chega com dor, que chega com trauma, às vezes até maltratadas de outros ambientes que ela procurou quando pensa em serviço público. Então ela chega dolorida, ela chega machucada. E aí o nosso papel de tentar acolher essa família, colocar para dentro, conversar, orientar, dizer calma, né? Joga as armas, solta as armas, vamos conversar, vamos dialogar como é que a gente consegue resolver isso. E às vezes a família chega com necessidades que são como é que eu vou chamar isso? Muito imediatas, né? Eu preciso que o meu filho esteja aqui e ele tenha um determinado atendimento X. E aí a escola não tem esse determinado atendimento X. Vou pegar um exemplo, os sujeitos com autismo, né? As crianças com autismo. A família chega lá, passou por um terapeuta, às vezes um terapeuta particular, porque conseguir no serviço público também é muito difícil. Chega lá, por exemplo, com uma necessidade de terapia ABA. E a escola não tem como ofertar uma terapia ABA porque não faz parte da política pública, né, a oferta do ABA. A gente tem outras coisas para ofertar, mas o ABA não tem. Desculpa, o que seria a terapia ABA? É uma terapia específica para o desenvolvimento dos sujeitos com autismo, né? Ah, tá. Ele é mais da psicologia do que da educação em si, o Uhum. ABA, né? E precisa ter um TO, né, um terapeuta ocupacional, para poder aplicar essa técnica com essas crianças. E na escola a gente não tem essa possibilidade, então a gente não consegue dar conta desse imediatismo. Uma outra coisa que é muito latente e aqui preocupa é assim, a necessidade do pai ter a criança na escola para que ele possa trabalhar. Uhum. Vamos concordar que é uma necessidade justa? Ah, Porque com quem eu deixo o meu filho para que eu possa trabalhar? sim. Agora, em última instância, é esse o papel da escola? Então, Cuidar do filho para que o pai trabalhe? aí entra nessa questão, que eu acho que é o que gera bastante dúvida, né? Que fala assim, o papel, eu já ouvi muitas vezes isso, o papel da família é de cuidar da criança, desenvolver certas coisas, o papel da escola é ensinar. Né? O papel da escola é ensinar. Então, eu ouvi isso muitas vezes, assim, e assim, vindo de um ambiente periférico, morando num ambiente periférico, uma das preocupações da minha mãe, assim, mais latentes, é que tivesse vaga na escola para que ela pudesse trabalhar, porque senão ela, como é que ia ter o sustento familiar ali, né? E agora a gente está num cenário menos pior, assim, do que o cenário da minha época, porque eu lembro que eram
lutas para se conseguir uma vaga na escola. E aí isso desestabilizava totalmente a estrutura familiar. Exatamente. Porque às vezes tinha lá, eu vou deixar meu filho com o vizinho e eu pago tanto para o vizinho. Mas aquele tanto que já era pago já fazia muita falta no final do Diferença no mês. orçamento. Né? Veja como é que é complexo. Porque, veja, em primeira análise, o papel da escola é educar, né? Educar no sentido de construir, educar no sentido de ensinar e construir aprendizagens, né? O que a gente precisa fazer com o menino é construir ali com ele aprendizagens. Quais aprendizagens? Todas. Porque se visa o pleno desenvolvimento, É o macro que você tinha comentado, é né? E todas. trabalhar todos os pontos ali. É todas. As questões de comportamento que o menino apresenta na escola não é igual às questões de comportamento que ele apresenta em casa. Então, obviamente, a escola vai ter esse lugar de orientar. Olha, menino, não coloca o dedo no nariz, né? Não come a cacota, né? Não vai no banheiro e passe fezes no banheiro. Não dá para dizer que é a família que tem que ensinar isso, porque essa questão apareceu na escola, tem que ser tratada na escola. Agora, veja como é complexo, Eliseu. A família tem uma necessidade de trabalho. E ela precisa mandar essa criança para a escola para que durante esse período que ele esteja na escola, a família consiga trabalhar. E se durante o período que esse menino está na escola, a escola precisa conversar com a família de um comportamento que a escola não consegue lidar? Muitas vezes o pai nem consegue, né, acessar Você esse liga, o pai lugar. não vem, você chama para reunião de pais, o pai não vem. Então, veja, a relação com a escola já fica problemática, né? E aí a gente tem uma outra, o poder público, ele escuta essas demandas da sociedade, né? E aí ele precisa de voto. Aí vem a ideia da escola em tempo integral. Não é a escola integral, não é essa escola que visa o pleno desenvolvimento, é a escola em tempo integral. Agora, essa escola em tempo integral surge com a ideia do que eu vou deixar o menino mais tempo dentro da escola. Agora, eu vou deixar esse menino mais tempo dentro da escola porque ele precisa se constituir enquanto sujeito integral e construir mais aprendizagens. E aí eu vou investir em professor, em espaço, né? Menos alunos em sala de aula, melhor atendimento, professor mais qualificado, mais possibilidades de professor. Ou eu vou aumentar esse tempo que o menino fica na escola para atender a necessidade da família que precisa deixar o menino na escola para que ele possa trabalhar. Sim. A engrenagem do trabalho funcionar com mais E aí eu preciso de voto. ativez. Uhum. Né? Hoje a gente tem escolas que são de 7 horas. A minha escola, por exemplo, é uma escola de 7 horas. Mas a gente já tem na Prefeitura de São Paulo escolas de 9 horas. Que o menino fica dentro da escola 9 horas. A pergunta é, para quê? Eu não entendo assim muito. É uma dúvida muito interessante que o senhor traz, porque assim, eu lembro isso principalmente no período de faculdade, né? Porque eu saí da escola e quando pisei no ambiente universitário eu fiquei em choque, né? Falei, caramba, eu consegui chegar até aqui. E aí eu era mais CDF do que na escola, no começo, porque depois foi, né, fui, enfim, mudando um pouquinho, digamos assim. Mas eu lembro que tinha um professor meu que ele falava, eu não vou ficar falando tanto tempo para vocês, porque vocês não vão captar o que eu quero passar. Então, esse professor, ele falava um determinado tempo, que eu não lembro quantas horas era, mas eu lembro que ele não completava a aula até o final, com explicações teóricas, né? Ele trabalhava mais com a questão de atividades e tudo mais. Sim. Aí eu imagino uma criança que fica numa escola 9 horas. Eu sei que existem atividades interdisciplinares e tudo mais, né? Ou deveriam existir. Ou deveriam existir. Eu ia perguntar se são suficientes. É um projeto. Veja, a família mostra uma necessidade. Mandar essa criança para a escola para ser cuidada. A escola demonstra outra necessidade. Nós não temos condições de atender esse menino para desenvolvê-lo no pleno desenvolvimento na estrutura que a gente tem e com o material humano que nós temos. A escola não tem condições. O poder público vai ter que se colocar nesses dois lugares: atenda a escola ou atenda a família? E atenda a família. Atendo a família sobre a lógica de uma educação integral. Mas uma educação integral é aquela que prima pelo desenvolvimento total deste menino, né? Um currículo que pensa pelo desenvolvimento total. Olha que interessante, existe o currículo da cidade.
que vai trazer lá quais são os conhecimentos que esse menino precisa construir durante esse período de escolarização. Mas quando a gente pensa em escolas de tempo integral, ainda é meio nebuloso esse currículo, porque cada escola tem a possibilidade de ofertar atividade Adaptação. diferente dentro do seu RH. E se eu não tenho? Eu não aceito, eu não tenho educação integral? Não, se você não tem um quadro qualificado para ofertar algo diferente, você tem que ofertar alguma coisa. Que seja. Simples assim. Hoje, na cidade de São Paulo, todos os primeiros anos integral, meninos de 6 anos, 7 anos, numa escola integral de 8 horas. Todas as salas de primeiro ano são assim. A pergunta é, a Catherine Walsh, todas as escolas da nossa cidade têm condições de atender esse menino com qualidade, visando o seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e possivelmente para um trabalho? Será que em todas elas tem professores qualificados, interessados e com vontade de desenvolver projetos outros? E... Nessa perspectiva, numa perspectiva integral, é claro. Sim. A resposta, em última análise, é não. Mas esse menino vai ficar 8 horas dentro da escola. Então, pra gente, o desafio é, respondendo, né? Alinhar essas necessidades de família, essas necessidades de escola, essa necessidade de poder público, e aí a educação para quem? Exato. Para quem e para quê, né? E qual educação? É essa a pergunta. Aí tudo isso no ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino médio, a gente tem esse sucateamento que a gente está vendo. Não, o menino não tem que ter uma formação integral, ele vai escolher quais são as matérias. Ele tem uma disciplina eletiva. Será que um jovem lá de 15, 16, 17 anos tem maturidade social para escolher qual que é a matéria? Para entender que ele pode estudar uma ou outra em detrimento da outra? Isso é muito cruel com o indivíduo, né? Considerando a idade, sobretudo, considerando que ele já é muito pressionado pela questão do trabalho, né? Porque se ouve muito dentro das famílias que, olha, quando você sair, você já tem que trabalhar. Eu lembro que, assim, minha mãe não me pressionava tanto por trabalho, porque eu sempre me virei. Desde cedo fazia artesanato, tal. Eu sempre gostei de trabalhar. Mas, assim, uma das coisas que eu tinha na cabeça, mais vindo de cultura familiar, é que assim que eu fizesse 16 anos, eu tinha que tirar uma carteira de trabalho. Então, assim, eu lembro claramente, eu completei 16 anos, aí no outro dia eu fui tirar a carteira de trabalho, entendeu? Então, eu já me sentia pressionado, assim, a trabalhar, né? Mesmo que involuntariamente. E no momento de decisão, né, do que eu faria profissionalmente, foi, assim, terrível para mim, tenebroso, porque eu trabalhava numa empresa no setor administrativo e eu queria ser médico. Médico, aí falava, sou pobre, não vai rolar, vou ser biólogo. Meu primeiro vestibular foi para biologia. E aí eu lembro que minha chefia, o meu líder, enfim, ele falou, não, você vai fazer administração, porque você vai trabalhar, você vai crescer aqui dentro. E eu fui para administração. Entende? Assim, imagina assim, eu não tinha nem contra-argumentos para dizer que eu não ia fazer, porque assim, minha possibilidade de crescimento financeiro, ele que ajudava no meu sustento familiar, era aquela empresa, era aquele trabalho. Se eu fosse fazer biologia, eu não sairia de onde eu estava. Isso. É a lógica do mercado educacional, né? Sim. É pensar aquele corpo não como um corpo que escolhe, mas como um corpo que precisa ocupar um determinado lugar, né? É essa lógica. E aí, tudo isso se percebe como uma construção de política pública. Que escola é essa ofertada por filho do pobre? Tem um outro autor que eu não citei inicialmente, mas é o professor Gimeno Sacristã, que ele vai dizer assim, que currículo é esse? Quem foi que escolheu esse currículo? Quem foi que escolheu quais são os saberes? Quem foi que escolheu quais são os conhecimentos? E como é que esses conhecimentos se dialogam? Né? Porque será mesmo que esses conhecimentos que se constroem, que me construíram enquanto sujeito do mundo, eles eram os conhecimentos que perpassavam a minha realidade de jovem? E aí ele pergunta, tá, se não perpassava a minha realidade de jovem, esses conhecimentos podiam me ser negados? Ou a escola tem que trabalhar nessa interface dos conhecimentos do mundo e dos conhecimentos do sujeito? Né? Aí o Paulo Freire vai dizer, né? Nem sempre a palavra, a leitura da palavra é a palavra do mundo, mas sempre vai ser a leitura da palavra mundo. E aí o Paulo Freire ele junta as duas coisas, dizendo que assim, a realidade social e a realidade do sujeito precisam as duas serem objetos
de conhecimento. Por isso saber outro. Por isso saber diferente. Por isso a diversidade e a multiplicidade desses saberes. Então a gente não pode leiloar a educação e leiloar a aprendizagem. A gente precisa garantir que esse menino tenha um máximo de contato com todos os conhecimentos possíveis. E aí esses autores todos vão falar assim, ó, de oportunizar. O papel da escola é oportunizar. Oportunizar o quê? Tudo. Mesmo que o menino, naquele momento, ele não tenha condições de entender a importância daquele conhecimento que está sendo oportunizado, a escola tem que oportunizar. Então, o que eu tiro? Eu tiro a arte? Eu tiro a filosofia? Eu tiro a sociologia? Não, eu tenho que oportunizar tudo. Essa é a lógica que a gente está aqui embaixo brigando na academia, dizendo, não, tem que oportunizar, tem que ter, o menino tem que ter, porque lá na frente ele vai escolher. São debates constantes, lutas constantes, mas o mercado está dizendo assim, não, o menino tem que ser operacional. E é aí que eu entro nessa próxima questão, professor. O senhor acredita que o ensino fundamental e médio visa, desde cedo, atender aos interesses do mercado, sob uma ótica mais ampla? Eu gostaria de saber se o professor acredita que dentro desse grupo sociedade, que também é, né, lá citado no artigo 205, que precisa participar também da educação, é também papel do mercado educar. É papel total do mercado educar e também e ele exerce o papel de agenciamento. É ele que agencia. No fundo, é ele que dá o tom daquilo que ele precisa, né? As nossas ETECs e as nossas FATECs, elas foram dominadas por uma lógica de mercado. O nosso ensino superior também foi dominado por uma lógica de mercado. Os grandes conglomerados, as grandes fundações. O próprio Sistema S, né? Quando a gente traz instituições como SESI, como SENAI, como o SENAC, enfim, a gente já tem também essa... Eu preciso pegar a lógica que está por trás, assim, eu preciso pegar essa grande massa de meninos e meninas que estão na escola e prepará-los para nos servir. Não para nos servir enquanto cabeça pensante que transforma, mas enquanto braço que me ajuda a fazer o trabalho que ninguém quer. E aí a lógica do ensino técnico vem nesse lugar. Veja, não estou demonizando o ensino técnico. Eu fiz técnico lá no Aprígio na minha época de estudante e para mim foi importante naquele momento ter o ensino técnico e a gente sabe que é importante. Eu lecionava no ensino técnico. É importante, tem a sua valia, né? Tem e precisa ter. Mas precisa ter enquanto opção do jovem. Eu quero um estudo técnico ou eu quero um ensino superior. Não pode ser a lógica obrigatória. As escolas do Estado estão se curvando para esse lugar de ofertar um ensino médio técnico com a lógica de que o menino sai dali para que ele tenha um emprego. Veja, some a lógica de que ele vai sair dali para fazer um superior. E dentro disso o mercado tem influência nas decisões do currículo? Quem é que ocupa? Quem são as pessoas que ocupam os conselhos? Conselho municipal, conselho nacional? Quem são essas pessoas? Qual que é a lógica? Quem que injeta dinheiro? Fundações. Hoje na prefeitura, eu te mando depois o link para você ver. Saiu uma... Isso é uma fundação, mas não vou falar o nome, não deixa para lá. Vamos boicotar o pluralismo. Saiu uma consulta pública para que as escolas, algumas escolas construídas pela Prefeitura de São Paulo passem a ser administradas por empresas. Então, veja, é uma empresa que administra a escola e que, por consequência, consegue contratar quem são os professores que estão lá dentro. E, às vezes, até o diretor. Os CELs, a grande parte dos CELs, já os novos CELs da nossa cidade, eles não são administrados mais pelo poder público. Eles são administrados por OSs, né? E por que são? Porque é dar o dinheiro público dessa educação, que é muita grana que a gente tem de Fundeb, para que essas instituições privadas possam fazer uso desses espaços. E fazer uso desses espaços sob uma lógica de terceirização, de precarização, de oferta daquilo que se acha que tem que se ofertar, sem uma crítica. Né? Atendendo a todas as suas expectativas, né? Financeiras. Enquanto porque organização... se para nós, escola pública, falta dinheiro, para essas organizações não falta. Né? Se para nós... Aí a sociedade olha assim, não... escola X é melhor do que a escola Y. Por quê? Porque aqui está chegando muito mais dinheiro por ser uma empresa privada do que na outra escola que é o funcionário público que está lá.
pelejando para fazer aquele negócio funcionar. Então, existe uma lógica de dinheiro, e é muito dinheiro. A verba da educação é uma verba carimbada, né? A gente vê as escolas de educação infantil, as 6 da nossa cidade. O nosso prefeito diz assim, a gente zerou a vaga, a fila das creches, né? creches. E aqui eu estou fazendo a crítica, mas eu sei que tem muitas 6 conveniadas que são maravilhosas, né? E aí não estou falando de todas, porque toda generalização gera a inocência, beira a inocência. Mas tem escolas, Eliseu, que as crianças são atendidas numa casinha com um quarto, né? E passa dentro dos critérios estabelecidos para a seleção enquanto instituição de ensino Tem uma mantenedora, tem alguém que é um mantenedor, tem alguém que recebe lá 100, 150, 200 mil todos os meses da prefeitura para fazer com que aquela escola funcione, e esse dinheiro chega para ele para que ele possa ter a criança. Agora, tudo bem, a criança está lá, a criança tem a vaga garantida. A que preço? A que papel? Qual é o que é que está sendo ofertado para essa criança? Eu não estou nem questionando o profissional, porque o profissional que tem ali tem que ter uma pedagogia minimamente. Mas ter pedagogia minimamente, ter boa vontade num espaço que não favorece o desenvolvimento infantil... E gestão, né? Porque é muito complexo. Assim, dentro da sua conversa, a gente percebe muito, assim, entre linhas, a parte de gestão, você como gestor educacional, sobre toda a preocupação que tem com essa questão da administração escolar, né? E eu acho que nem todo mundo tá nesse mesmo barco, não. Pois é. E se fosse tão importante essas coisas todas, por exemplo, o ensino técnico fosse tão bacana, ou essa lógica do ensino médio de poder escolher qual é a disciplina que eu vou estudar, já tinha mudado a lógica do vestibular, né? Faz sentido. Por que não muda a lógica do vestibular se eu não tenho que estudar todas as disciplinas? Então, se eu não tenho que estudar filosofia, arte, sociologia... Porque eu preciso fazer uma prova que contemplem esses assuntos. Eu poderia escolher quais são as disciplinas que eu vou fazer no vestibular. Sim, né? eletivas. Aí, desvela pra gente qual que é o objetivo. Esse ensino superior, e que eu sei que você sabe que transforma a nossa vida, poderia transformar muito mais. Mas na minha vida transformou muito. Se hoje eu consigo estar onde eu estou, se eu fiz um doutorado, se eu fiz um mestrado com bolsa, eu fiz porque eu tive acesso a essas informações todas. E os que estão vindo depois de mim terão? Fica a dúvida. Né? Mas o vestibular é o mesmo. O acesso a esses lugares é o mesmo. Você vai fazer lá uma prova em uma empresa, vai ter lá questões que beiram essas discussões filosóficas, sociológicas. E aí essa pessoa tem condições? Qual que é o preparo para o exercício da cidadania? Perfeito. Essa lógica prepara para o exercício da cidadania? Respeita o 205? Prepara para o trabalho? Muita coisa transgride o 205, né? É isso, por isso que eu sempre volto nele. Essa sua proposta respeita o 205? Respeita o direito social? Favorece uma escola justa, livre e solidária? E uma sociedade justa, livre e solidária? Está lá no 3, cláusula pétrea, não pode mudar. O objetivo do nosso país é construir uma sociedade livre, justa, solidária. Essa sua proposta de educação garante uma sociedade livre, justa e solidária? E aí eu brinco com os meus alunos. Se não, é procedência maligna. Então, a lógica Procedência maligna é ótimo. A lógica do ensino médio, procedência maligna. O sucateamento da educação, procedência maligna. O colocar a sociedade contra a escola, procedência maligna. E por que procedência maligna? Porque fere o meu direito de ser um sujeito completo. Né? O Freire vai dizer que nós somos inacabados e inconclusos, né? Fere o direito da utopia. O Freire vai dizer lá nas obras dele a utopia. É preciso ter utopia. E não utopia porque é um sonho que eu não vou alcançar. Mas se a educação não for regada de utopia, não for regada de sonho, não é educação. Não é educação. E, professor, quais são os princípios da educação no século XXI? Integralidade. O desenvolvimento do sujeito enquanto a sua integralidade, esse é o princípio. E aqui, quando eu estou falando de integralidade, eu estou falando do desenvolvimento biopsicossocial desse menino. Ele todo, não é só a cabeça. E também não é só o corpo. É ele todo. Tudo bem? É o sujeito como um todo. Uma parte, quando a gente pensa no menino com deficiência, esse menino com deficiência ele tem direito do desenvolvimento da sua integralidade. Ah, Vitor, mas o menino não anda, o menino não se mexe, o menino mexe só o olho. Ele tem que desenvolver o corpo? Tem.
O movimento daquele olho tem uma lógica, e o papel do professor é entender qual que é a lógica do movimento daquele olho, porque eu preciso entender a situação, a relação situada deste menino e propor para ele que ele possa se desenvolver dentro da realidade dele. Educação situacional. Situada. Situada, perdão. Situada. Não é... Acabou? Não, temos 10 minutinhos ainda. Não Cara, é passou muito rápido. Não é pensar o menino comparado com o outro, é pensar o menino relacionado a ele. Então, primeiro princípio básico, educação integral. Não em tempo, não é aumentar o tempo. É qualificar esse tempo que esse menino tem e as aprendizagens que ele tem que construir. O segundo, educação inclusiva. Incluir quem? Todos. Ah, porque eu tenho que incluir o menino com deficiência. Não, eu tenho que incluir todos. Eu tenho que incluir o negro, eu tenho que incluir o indígena, eu tenho que incluir o menino em vulnerabilidade, eu tenho que incluir o menino em sofrimento, eu tenho que incluir o menino que tem dificuldade de aprendizagem, eu tenho que incluir o idoso, eu tenho que incluir todas as pessoas. Todos têm que ser incluídos e acolhidos dentro dessa escola, porque é um direito dele. Ponto. Direito de todos. E depois, uma educação equânime, né? A equidade. E aí é mais para quem mais precisa. A gente tem que romper com a ideia da igualdade, porque uma educação nunca é igual. A educação sempre é equânime. É mais para quem mais precisa. A gente viveu uma época, Eliseu, que a gente tinha uma sala com 30 alunos e o professor dizia assim, 25 tiraram notas vermelhas, mas 5 aprenderam comigo. Nossa, 5 foram muito bem, então significa que eu expliquei bem, são os outros 25 que não têm condições. Epa, se eu tenho 5 que estão aprendendo, eles caminham sozinhos, deixa eles irem caminhando, mas eu tenho que olhar para esses 25. Né? Dentro de uma sala com 30, eu tenho lá um menino com deficiência. No princípio da equidade, é sobre ele que eu tenho que depositar o meu olhar. Né? Eu tenho que olhar para ele, para que ele possa desenvolver. Mas, Vitor, ele não vai aprender a ler e escrever. Tudo bem, ele pode não aprender a ler e escrever, mas o que ele pode aprender? É esse o nosso papel. O que ele tá não ao meu vai... alcance, o que eu ele pode posso aprender? fazer. Uhum. O que eu posso fazer para que ele possa se desenvolver dentro do seu universo situado? Esse é o pleno desenvolvimento. As pessoas pensam que o pleno desenvolvimento é o menino ser capaz de tudo. E não é o menino ser capaz de tudo. É o menino ser capaz de tudo aquilo que ele é capaz. Essa é a questão situada. Se você me colocar para fazer matemática, eu vou ser uma negação. Mas se me colocar para pensar linguística, para pensar texto, para analisar texto, é o meu lugar. E isso quer dizer que eu não sou um sujeito total? Não. Quer dizer que eu tenho as minhas habilidades e as minhas competências específicas. Agora, quer dizer que eu não consigo pensar matemática? Também não. Só que para eu pensar a matemática, eu vou usar as minhas competências e as minhas habilidades e o meu modo de ser e estar no mundo. Essa é a ideia do pleno desenvolvimento. Então, a tríade: educação integral, educação inclusiva e educação para a equidade. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado. Eu queria só de uma reflexão, para quem nos escuta hoje, qual seria o primeiro passo para pensar a educação como responsabilidade coletiva? Lê o artigo 205. Ler o artigo 205 e lembrar que essa criança, esse jovem, esse adulto é responsabilidade nossa. É pensar assim, o que a gente pode ofertar para este menino para que ele possa viver melhor em sociedade e para que ele possa ser uma pessoa melhor para a sociedade. Né? Não é pensar, porque tem um lugar certo para esse menino chegar. Não existe um ponto de chegada para todo mundo igual. Cada um tem o seu ponto de chegada, cada um tem o seu horizonte sócio-histórico. E seu ponto de partida, né? E o seu ponto de partida e o seu tempo de caminhada. Mas a pergunta é, como é que a meta na minha cabeça é como é que eu posso fazer para que este menino possa ser? Não para que ele possa ter, mas para que ele possa ser. Ser um bom cidadão, ser um bom sujeito. Dentro, obviamente, daquilo que ele se propõe, daquilo que ele se constrói, das competências e das habilidades que ele tem. Né? Então, acho que o nosso grande meta, volto no Freire, é levar os meninos e a sociedade e a escola a ter sonhos. Qual que é o nosso sonhos? Quais são as nossas metas? Aonde eu pretendo estar daqui 1 ano, aonde eu pretendo estar daqui 5 anos, aonde eu pretendo estar daqui 10 anos. E se eu sei aonde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos, como é que nós, enquanto sociedade, enquanto escola, podemos te ajudar para que você chegue nesse lugar? É preciso ter um plano de voo. É preciso saber aonde eu desejo estar, aonde o meu pé deseja chegar. E a partir daí, a gente vai construir um plano para que esse menino possa ter essa possibilidade. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho.
Excelente, professor, perfeito. Vitor, queria te agradecer muito. Nossa, passou rápido demais. Tem passado rápido demais. Tenho que me programar melhor com o tempo, tá? Mas fica aí uma lição, tá? Dos próximos episódios, trabalhar melhor com essa questão do tempo, bonitinho. É rápido, né? Voa. Voa muito. Obrigado pelas contribuições. Depois eu vou pedir, eu já te pedi algumas indicações, você já me passou, mas o que você comentou aqui com a gente no podcast sobre autores, enfim, sobre obras, depois eu elaboro um material bonitinho para deixar lá na nossa página no Instagram, te marco e tal, e seguimos dessa maneira, tá? Vamos juntos. Pessoal, muitíssimo obrigado por mais uma vez estarem conosco, tá? Se você gostou, se esse episódio te tocou, compartilha, não esquece de curtir, tá? Manda para aquela pessoa que você gosta, que você acha que vai ser tocada por esse assunto. E nos falamos no próximo episódio, tá bom? Porque pensar é plural. Um abração. Tchau, tchau.